Teste. Teste, galera do áudio. Vamos ver se tá tudo certinho aqui com o nosso microfone, nosso som. Que tá legal. Tá tudo certo, né? Tá me ouvindo? Deixa eu colocar essa almofadinha aqui pra eu ficar mais confortável. Maravilha. Bom, eu sou Daniela Brancaglion. Sou Emerson Costa. Isso aí, a gente tá aqui hoje pra fazer mais um webinar super especial com conteúdo muito bacana. Carreira Milheiro tá fazendo 25 anos e nesse ano a gente preparou uma série de conteúdos especiais para compartilhar com vocês. E essa série de webinar é uma delas. Caramba, 25 anos já a consultoria, né? 25 anos é jovem, né? É praticamente a minha idade. Ah, meu Deus. Eu me lembro quando eu tinha 25 anos, poxa, super jovem, uma idade maravilhosa, né? Mas a gente tem muitas alegrias. Não fala assim não, que parece que passou muito tempo, e não é verdade. Foi ontem. Tá, não precisa chorar assim, não. Cara, eu já nem me lembrava tão bem assim, brincadeira, né? Óbvio, né? Com essa carinha aqui, foi esses dias. Melhor a gente pensar assim. Claro. 25 anos, né? Uma empresa jovem, mas que por outro lado a gente tem uma alegria enorme em se manter sólido, gerando muito conteúdo legal. Num Brasil que, na verdade, é muito dinâmico, cheio de altos e baixos, onde nos últimos anos mais empresas fecharam as portas do que abriram novas portas, né? E 25 anos a gente comemora uma bodas, né? Uma bodas de prata, e bodas significa renovação, confirmação. E hoje a gente tá aqui pra isso, pra gente confirmar, a gente renovar o que a gente gosta de fazer, que é gerar muito conteúdo. A gente não acredita só em números, né, Emer? A gente fala muito disso. Hoje, o tema que a gente vai falar é como a gente começou lá atrás. E não são só números, né? A gente tem muita coisa agregada nisso. Eu me sinto um privilegiado participar desse momento. E a gente fala que vocês estão nos vendo agora. Atrás de vocês tem uma câmera e nossos convidados estão ali. E é um privilégio tê-los, partilhar dessa alegria. Esse é um momento de festa pra gente. E tem coisa melhor do que a gente fazer festa gerando coisa inteligente, né? Eu olho pra consultoria e a gente começou com pesquisa. Hoje a gente vai falar muito disso. Vamos entrar nos mais de salário, bônus, comissão, variável, por aí vai. E quando a gente olha lá, 1995, quando a carreira começa com pesquisa, e hoje são quase 1.600 empresas que usufruem de uma base, são clientes nossos. É uma conquista, né? Além disso, a gente vai falar um pouquinho também, não hoje, mas a gente já gerou conteúdo para isso também, e vocês devem estar acompanhando na parceria que nós fizemos com a FIP. Trouxemos mais de 65 milhões de dados para deixar as nossas análises ainda mais críticas. A gente quer conhecer o Brasil no detalhe, né? No detalhe. E os clientes, essas 1.600 empresas que nós queremos ainda aumentar isso de uma forma gigantesca. A gente não quer se contentar, a gente quer conflito, a gente quer trazer mais questões, mais pensamentos que são diferentes dos nossos para agregar. E acho que esse é o momento. É isso aí, esse é o nosso orgulho, né? Esse é o orgulho da nossa consultoria, de não parar. A gente tá sempre buscando, e tudo isso que a gente tá fazendo aqui é resultado dessa inquietação, né? Não tenho dúvida. Isso aí. Bom, e como pra comemorar, sempre é gostoso a gente ter parceiros e amigos. Hoje a gente trouxe 2 convidados super especiais. Um deles é nosso parceiro de trabalho também, o nosso especialista do tema, é o João Resch, da Pesquisa Salarial. Bastante gente aí já conhece ele. Mas a gente também tem uma convidada super especial, uma parceira de trabalho, cliente nossa, Gislaine Borro, da De Pascoal. Que, aliás, brilha os olhos quando fala de remuneração. Cara, não tem coisa melhor que isso. Pois é. Falar com quem é apaixonado pelo que faz, né? Bom, hoje a gente vai ter aqui, ó, só gente apaixonada. Só gente apaixonada. É isso aí. Pessoal, quero convidá-los a entrarem. Fiquem à vontade. Olá, pessoal. Bom, já com os nossos convidados aqui, o Emer trocou de lugar, né, Emer? Poxa, beleza. O João tá aqui do meu lado. Que vai me ajudar aqui, o especialista do tema, a Gi, que a gente falou, né, Gi? Que é a nossa convidada super especial. Com brilho nos olhos, dá um close no brilho dos olhos. Adora a remuneração, né, Gi? Adoro. Eu agradeço primeiramente pelo convite de estar participando desse momento com a carreira. A gente é Tenho um carinho muito forte com vocês
E fiquei muito lisonjeada com esse convite. Então... Imagina, Gi, prazer é nosso, mas você ter aceito e tá aqui pra gente falar de um conteúdo bem legal. Com certeza. Obrigada. Bom, o João, já conheço ele aqui há algum tempinho, né? Alguns anos aqui a gente já tá como parceiro de trabalho, mas eu queria que você falasse, João, aqui pro pessoal que tá nos assistindo, né? Você tem contato com muita gente conhece você, mas não conhece... detalhes, né, mais assim, pessoais, vamos dizer assim. Como é que você chegou nesse mundo de remuneração? Eu sei que você não chegou, assim, você não fez RH, enfim, né, você teve uma historinha, você fez alguns caminhos até chegar em remuneração, né? Verdade. Como muita gente, eu vim de outra área, né? Uhum. No RH acontece bastante isso, a gente viu verdade. com outros convidados que a gente conversou, sempre assim, né? É verdade. Eu era bancário. Eu trabalhei alguns anos como bancário, não estava feliz e estava em busca de outras coisas, aí decidi largar tudo, fui fazer um intercâmbio, fiquei fora um tempo, aí quando voltei, não sei explicar como. As coisas vão acontecendo. Eu tinha feito, o meu tema de TCC foi sobre pesquisa de mercado e acabou que a carreira tinha uma vaga na área de pesquisa, me indicaram e eu tive uma conversa muito boa lá com o Marco Flávio, a gente... Que legal. Arriscou, né? Porque eu não era de RH, não tinha experiência nenhuma, acabei gostando muito disso. Se identificou, né, João? Me identifiquei muito. E hoje nem penso em outras possibilidades. Que legal, né? Já faz quantos anos já, João, na carreira? 7 anos. Nossa, o tempo passa muito rápido. Eu tive a honra de estudar com esse cara também, né? Então a gente já é parceiro lá das antigas, né? Sim, mas o destino, depois você parou, depois você não vai, junta de novo, né? E aqui coincidência, porque eu também estudei com a Gi na MBA. E eu conheci o João antes do MBA, a gente já tinha contato com a carreira, o João que atendia a minha empresa. Como que é o fato engraçado? Conta e a gente lá. se falava muito por telefone, não se conhecia pessoalmente. E no primeiro dia de aula, aquela apresentação trivial, seu nome, qual empresa você trabalha, eu olhei, João, carreira, João. É ele! Pois e aí, de fato, a gente começou a ter um pouco mais de contato e estamos trabalhando junto aí hoje. É isso aí. Acho que a gente tem boas coincidências aqui, né? Gi, queria que você contasse, antes da gente dar continuidade nas nossas coincidências aqui, né? Mas você também, né, Gi? Você já tem uma boa experiência, são mais de 10 anos já nesse mundo de remuneração, né? Sim. E queria que você contasse também pra gente como é que você chega nisso e você se identifica com esse mundo de remuneração. Como que é isso, Gi? Bom, eu sempre fiz a carreira na parte administrativa, né? Então, fiz o ensino técnico em administração, depois uma faculdade em administração também. E nesse período de estudos eu fiz um estágio, e o estágio era coincidentemente na área de RH. Não conhecia o RH, não tinha nenhuma experiência antes disso. E depois, dentro do RH, eu fui conhecendo, fui trabalhando com a parte de pessoas. E eu tenho um carinho muito forte de trabalhar com pessoas. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito de trabalhar com a parte numérica. E foi quando surgiu uma oportunidade dentro da área de cargos e salários e fui conhecer a parte de remuneração. Então, tanto com remuneração fixa, remuneração variável. E acho que, por isso, o Emerson comenta do meu brilho nos olhos, né? Eu vejo que eu me encontrei. Eu sempre gostei muito de trabalhar com números e com pessoas. Então, a área de remuneração foi o casamento que eu juntei as duas coisas. Que legal, Gi. Muito bom. Ô, Gi, o que você gosta de fazer? Um hobby, assim? Quando você quer dar uma relaxada, não tá no ambiente de trabalho? O que você gosta? Eu gosto de pedalar. A gente tem mais gente aqui, né, que gosta de pedalar, né? Então, as coincidências. Eu sabia que os dois gostavam, eu falei, vamos casar essa mais uma coincidência, né? Que os dois gostam de pedalar. Mas eu queria te apresentar, cara. Eu sei que você também não começou por remuneração. Não comecei. Eu sei, mas talvez muita gente lá não saiba. Queria também que você contasse pra gente. Você também tem um caminho bem diferente, né? Bem diferente, né? Nós estudamos juntos. Fizemos gestão de empresas para começar, daí até a ênfase em marketing foi o caminho. Mas eu continuei no marketing, o João já... Que não deixa de ser marketing, né? Quando a gente fala de estatística, se tem uma coisa que encantou a gente lá atrás, eu me lembro dos trabalhos que a gente fazia... Estatística é um negócio encantador, né? Você começa a entender o movimento de uma massa, assim, né? E o marketing tem muito disso. Mas dentro do próprio marketing, eu já caí para a área de branding, gestão de marcas.
Eu gosto muito dessa parte de criação emocional. Aí, e até depois, acho que onde muda a chavinha mesmo, de 2012 para 2013, eu comecei a estudar muito essa área, né? Fui apresentado por alguns autores, Randazzo, até o Pinker mesmo. A gente não pensa muito igual, mas ele pelo menos me ajudou a expandir a mente no sentido de entender qual é o poder da publicidade, né? E aí, em 2013, eu venho pra carreira e falo assim, eu encontro um casamento muito legal também, porque quando eu olho pra parte de recursos humanos, mais especificamente remuneração, eu falo, o marketing cabe em todos os lugares. E aqui, especialmente, cabe demais, né? Eu falei, tô feliz. Eu também tô brilhando os olhos, né? Até agora não passou a paixão. Espero que não acabe nunca. Não acaba, né? Eu acho que quando a gente se encontra, assim, bom, acho que a gente tem quase a mesma experiência, o mesmo tempo de experiência em remuneração e continuamos com os brilhos nos olhos, né? É isso aí. Bom, então pra gente desenvolver o nosso tema aqui, a Gifa é da De Pascoal, tem uma realidade bem legal que vai poder compartilhar bastante coisa aqui com a gente, mas o foco principal aqui é a gente falar de pesquisa salarial, e eu queria começar pedindo aqui uma ajuda pro João, porque normalmente a gente pesquisa salarial, a gente já enxerga uma tabela salarial, né? E eu queria começar agora fomentando essa discussão no sentido assim, João, eu consigo ter uma tabela sem ter uma pesquisa, porque tem muita gente que está nos assistindo que não tem uma pesquisa salarial ainda. E, enfim, como é que isso tudo pode acontecer, né? Legal, boa pergunta. O ideal é ter uma pesquisa, né? Quanto mais referência você tiver para construir a sua tabela, melhor ela vai estar conectada com o mercado. Mas tem alguns recursos. Um dos mais conhecidos é o deflator. Então, você não tem uma pesquisa para cada cargo, mas você identifica um comportamento regional, por exemplo, e você sabe que tal região é X% abaixo da sua matriz, por exemplo. Aí, para aquela unidade, você replica a sua tabela da matriz com um deflator e acaba utilizando essa referência. Ela é mais simples, não é a melhor solução, mas resolve em muitos casos, né? Tem muita gente que utiliza esse recurso quando não tem orçamento para fazer uma pesquisa ou quando as pesquisas não atendem aquela unidade muito bem. Outra possibilidade é de trabalhar mais com equilíbrio interno, né? Você procurar buscar os valores intrínsecos das posições, né? Então, ao invés de eu olhar de fora para dentro, eu olho de dentro para fora, tento medir ali o equilíbrio entre os cargos, analisar diversos fatores de experiência requerida, formação e construindo a tabela com base nisso. Ela não vai estar tão conectada com o mercado, pode ser que você tenha dificuldade de atrair, de reter alguma posição. Vai sentir isso. Uhum. Mas aí você vai ajustando também, não havendo a possibilidade de fazer uma pesquisa, é um recurso. Maravilha. Muito bom, né? Então quer dizer que é possível. Gi, você já teve alguma situação, você sempre que você esteve em remuneração, sempre teve uma pesquisa para você se pautar? Já teve um momento que você não tinha uma pesquisa? A maior parte do tempo foi com pesquisa. Teve um tempo sem pesquisa, mas eu utilizei a última referência, olhando um pouco para a inflação de mercado. Mas esse ponto que o João está falando é interessante porque nem sempre, mesmo na pesquisa, a gente consegue conectar com o mesmo cargo que existe na pesquisa. Porque as empresas são realidades diferentes, os segmentos são diferentes, e nessas horas a gente precisa conectar com aquele cargo que você tem uma perda para o mercado. Então, muitas vezes, alguns cargos a gente não conseguiu fazer a comparação exata de atribuições a atribuições, mas o que acontece é que a gente olhando nesse caso, o que aconteceu? Eu olhei para o mercado, para essa posição eu perco para um outro segmento e nessa função. Então, foi com essa base de comparação que nós realizamos. A gente se adapta, né? A gente se adapta. E até pensando nisso, será que a gente poderia pensar, talvez, em ter mais de uma base de pesquisa por conta de... Enfim, a gente não consegue ter todas as referências, né? Então, será que em algumas outras pesquisas a gente conseguiria encontrar isso? Enfim, João. Sim. Quanto mais referência você buscar, melhor, né? Lógico que tem referências que você confia, que você sabe que são bem feitas e você vai priorizar essas, mas é muito comum as empresas participarem de uma pesquisa principal e terem outras que elas são convidadas, alguma para cargos específicos do segmento, às vezes até fazer uma customizada para cobrir algumas sombras que ficam ali das pesquisas regionais. Então,
ou olhar em vários cenários dentro de uma pesquisa de banco de dados como a nossa, a consulta salarial possibilita isso também, né? Você criar diversos cenários que seriam como se fossem várias pesquisas para olhar em cada perfil de cargo. Tem cargos que concorrem regionalmente, outros que concorrem no segmento, alguns concorrem nacionalmente. Então você vai olhando para todas essas referências, entendendo, é muito importante entender cada posição, como que cada cargo concorre no mercado, como que o mercado lida com profissionais de cada profissão, né? Uhum. E acompanhar tudo isso, com certeza. Legal, João, você dizer isso, né? Porque a gente vivencia demais, né? Empresas que às vezes são globais e já tem uma referência, mas para o teu nível operacional a gente não consegue enxergar essas informações que a gente precisa nessa pesquisa. Aí a gente acaba tendo que recorrer numa pesquisa que conhece muito esse território nacional, que ainda assim é muito diferente. Tudo que você falou, né? A questão de região, segmento, que é o que a gente está trazendo aqui. E nessa questão toda, assim, né? De conhecer região, segmento, enfim. Eu preciso seguir uma mediana de mercado, assim, para isso? Como é que você entende que a gente pode ter um comportamento? Legal. A gente vê que muitas empresas optam por seguir a mediana e comparar ali num mercado bem homogêneo, né? Uhum. Mas nem sempre é a melhor solução, né? A gente fala muito de estratégia, de trabalhar com remuneração de uma forma estratégica, né? E tem muitas coisas que impactam. Você pode partir de vantagens ou de desvantagens, e eu entendo que o salário é a última coisa que você define, né? Você está numa região que às vezes é gostosa de morar, os colaboradores valorizam, isso é importante. Você pode ter um ambiente legal na empresa, que todo mundo gosta de trabalhar lá, benefícios com diferenciais. Uhum. Eu acho que você tem que analisar tudo isso. Quais são as minhas vantagens, as minhas desvantagens, as ameaças, oportunidades, para depois definir qual que vai ser a estratégia salarial, sabe? Uhum. Então, é um ambiente que as pessoas gostam de trabalhar, o trabalho é bacana. Muitas Você vezes... sabe que isso eu trago a gente até defende muito isso, né, Emer? Olha pro employer branding mesmo, que é uma coisa importante. Por que a empresa investe em marca empregadora? Ela investe em marca empregadora para começar a pensar no salário base. E aí, quando a gente olha para as empresas que têm as melhores marcas para se trabalhar, se a gente puder dizer assim, são as que mais pagam? Exatamente. Né? Essa é a resposta. Não são, porque você tem valores que são intangíveis e você oferece. E quando você só tem salário para oferecer, tá perdido. Porque você vai gastar muito e você não tem... Para encontrar uma saciedade, sabe? Você fala assim, tô feliz. Difícil, né? Porque quanto mais você ganha, você vai querer ganhar mais. Agora você tem outras coisas envolvidas, você tem propósitos envolvidos, você falou, opa, peraí. Acho que isso tem muito a ver com engajamento, né? Uhum. Quando você, como você disse, se a gente está trabalhando apenas com o salário base, você acaba tendo um turnover por uma diferença, às vezes, muito pequena, que pudesse ser suprida de uma outra forma. Eu costumo dizer que remuneração é equilíbrio em tudo, né? A palavra equilíbrio, para mim, no assunto remuneração, ela tem que ser um equilíbrio com as atribuições, com as responsabilidades, com o nível de entrega e também com o mercado, ser competitivo com o mercado. Então, assim, o equilíbrio disso tudo e não passa só por salário base. Remuneração passa por remuneração fixa, remuneração variável, os próprios benefícios, como o João disse. Então, o equilíbrio está em fazer a soma de tudo isso. Perfeito. E não só pensando no equilíbrio para atração e retenção. Acho que tem uma coisa que é muito importante, que é pensar também no orçamento da empresa, né? Quando a gente fala de remuneração, a gente sempre ouve, principalmente o RH, muito preocupado ali com atração e retenção, mas se você comprometer a capacidade da empresa de ser competitiva, de gerar lucro, aí o trabalho está perdido também. Então tem que equilibrar tudo isso. Né? Legal levantar isso, João, porque a gente também fala bastante disso, assim, né? Atração, retenção. Às vezes o turnover é saudável, né? A gente precisa dele, né? Então você fica muito preocupado, não, eu preciso reter. Não, mas tem posições que estrategicamente eu preciso ter um turnover para eu manter minha empresa saudável, né? Sim, então... a gente vê muito isso, né? E às vezes quando não tem uma preocupação nesse sentido, ela só vem na hora da crise, né? Sim. Então aí a gente vai administrando tudo com muita folga, aí quando vem a crise tem que ter uma medida muito drástica. E não precisa ser assim. Se a gente trabalhar com remuneração variável,
montar uma estratégia coerente e justa para o negócio, que equilibre tudo isso que a gente está falando, você não vai precisar, no momento de crise, tomar uma medida mais drástica, né? Você já vai estar administrando tudo com mais responsabilidade. É isso aí. Gi, pensando assim no teu cotidiano, o que você vivencia assim, em RH, em remuneração, imagino que você tenha mais pessoas, que você deva fazer, enfim, parte de grupos e tudo mais, né? Mas o que você tem visto assim como desafio nesse mundo de hoje, assim, em remuneração? Eu acho que a gente acabou de trazer ele à tona aqui, né? Essa questão do equilíbrio, tanto para a pessoa com posicionamento em relação ao mercado, ser competitivo, então atrair os talentos, reter os talentos e também não infringir o orçamento da empresa de uma forma saudável. Acho que a soma disso tudo é um super desafio, né? Desafio para a área de remuneração. E um ponto que a gente estava falando é de que forma que, de repente, uma remuneração variável pode contribuir para isso tudo. Porque quando a gente coloca remuneração variável, ela é muito baseada no ganha-ganha. A empresa precisa ganhar, precisa aumentar a sua rentabilidade e, ao mesmo tempo, o funcionário que está contribuindo com isso também precisa estar engajado. Então, se a gente partilhar desse ganha-ganha do resultado da empresa para com o funcionário, a gente só aumenta essa relação de confiança. Então, manter essa remuneração e, de repente, uma das estratégias, como disse o João, para determinados cargos, determinadas posições, vale a pena você atuar com um salário base mais fixo ou com uma política mais conservadora e ser mais agressivo em relação à remuneração variável, que é algo que você consegue equilibrar essa caixinha. No momento que a empresa não está tão bem, ou que aquele funcionário não entregou, né? Você não onerou uma folha utilizando o fixo, né? Então, você utilizou do variável. A gente tem ouvido falar muito isso, né, Emer? Assim, como o desejo das empresas no mercado a gente tem... enfim, estão nos procurando muito por conta de remuneração variável. Acho que é um grande momento, né? No ano passado, nós fizemos um webinar específico desse tema e até gerou uma demanda bem legal, né? Porque as pessoas estão carentes desse assunto, que não há novidade, né? Se a gente olha, a gente gosta de brincar sobre isso, né? Fala de sociologia, a gente pega Weber lá, né? Aqueles ensaios lá do início do século XX. Você fala, no início do século XX ele já falava disso. Pô, ele aumentava o salário das pessoas lá dentro de uma lavoura específica lá. Isso não significava que eles escolhiam mais rápido. O que acontece? O que eu preciso fazer que não é esse salário base? Que tipo de incentivo que está além da compensação pelo aluguel da mão de obra dele, vai fazer esse cara estimular a gente chegar num outro patamar de rentabilidade, atingir resultados que a gente não tem hoje, né? Variável, né? Eu sei que é a tua praia, né? Eu gosto muito disso. E variável não é uma coisa, não é fácil, né, de trabalhar com isso, de definir. A gente realmente vivencia isso na prática. Tem muita coisa espalhada, né, no Brasil todo, e para você chegar num consenso ali de uma prática bacana, né, atrativa. Conta um pouquinho. Porque quando você tem vários pontos de venda, várias localidades, cada realidade ali é uma realidade diferente. Não dá para você adotar a mesma metodologia, a mesma pesquisa. A pesquisa sim, mas a tabela salarial atuar da mesma forma. De repente, de uma região, tem uma usina, tem um concorrente mais direto, tem alguém que está ali buscando por pessoas, principalmente em localidades pequenas, que a mão de obra acaba sendo mais escassa. Então, você fazer uma combinação disso tudo é bem interessante. E o grande ponto da remuneração variável não passa somente pela política de RH, de simplesmente definir de que forma você vai remunerar, quanto vai ser o percentual da comissão, ou se vai ser pago como premiação e tudo mais, de que forma você estimula esse desenvolvimento, mas também um viés comercial. Então, um viés de olhar para os objetivos da empresa, o que é objetivo de curto e médio prazo, trazer esses indicadores à tona e colocar no modelo de remuneração. Porque, uma vez que está no modelo, as pessoas olham para aqueles indicadores e vão buscar isso com muito afinco. Né? Isso é um fato. E, uma vez definido, também o modelo não pode ficar sempre o mesmo, porque o mercado muda, as pessoas mudam. Então, costumo dizer que remuneração variável, ela é tanto positiva quanto negativa. As pessoas podem se habituar a isso usando para o bem ou para o mal. É isso aí. Então, a gente tem que manter o equilíbrio e estar sempre monitorando isso
para trazer realmente o resultado esperado. Gostei muito do que você falou, eu acredito muito nisso. Acho que é uma responsabilidade muito grande que o RH tem de trabalhar com remuneração de uma forma coerente, porque a gente tem que buscar o ganha-ganha, tem que buscar a rentabilidade. A remuneração variável é uma forma interessante de fazer isso, mas os indicadores são muito importantes. Você pode, de alguma forma, gerar um estresse muito grande se você deixar os indicadores muito complicados. Tem casos que a gente sabe que a remuneração fixa é mínima e o funcionário depende totalmente do variável, às vezes para colocar comida em casa, sabe? E isso pode gerar uma situação de estresse tão grande que você perde produtividade, cai naquela linha do que o Emerson falou, junta com Weber, o que a gente já estudou com Maslow também. E acho que tem que equilibrar essas coisas, tem que colocar a situação de uma forma que todo mundo ganhe, mas com responsabilidade, sem gerar uma situação também que vai ser prejudicial até para a saúde das pessoas, se você gerar uma situação de muito estresse também. Né? É isso que a gente defende, né? O Emerson também fala bastante dessa questão das diferenças, né, de como medir o variável, né? A gente fala disso, 80 em um, 20 no outro, porque gera essas questões, né? E o que a Gi falou também, eu achei bem legal, porque não é uma vez feito e definido, não olho mais para aquilo porque está funcionando, né? O mercado é muito... ele se movimenta demais, de repente você tem que voltar lá e dar uma olhada de novo naquela política que você definiu, talvez não esteja mais trazendo aqueles resultados que você espere tanto. Então, bacana essa necessidade de sempre estar voltando um passinho para trás e estar revendo isso. Sim. Essa composição das metas, né, do peso delas é um ponto que a Dani está colocando que a gente vê no mercado. Empresas que dão um peso muito para o indivíduo, então não preciso falar nomes aqui, a gente vai saber. Peso extremamente para o indivíduo individual, corre atrás das suas metas, e para o global de uma forma não é tão pesado. E outras não, que prezam pela diplomacia, pelos valores, dá um peso maior para isso e para o individual um pouco menor, né? Como é que você pensa? Você não precisa dizer como funciona a tua hoje, né? Mas como é que você vê isso? Você vê vantagem em uma na outra, ou você acha que depende da cultura da empresa? Então não posso dizer que uma está certa e outra está errada. Acho que vai muito do comportamento que você quer estimular. Né? Se você quer estimular um comportamento de competitividade, de individualismo, que todo mundo vai atingir, é você olhar para as metas individuais. Mas a partir do momento que você quer que a equipe trabalhe em conjunto, então precisa ter metas que são correlacionadas. E assim, é importante ter indicadores, de certa forma, que estão na mão das pessoas. Porque se você só coloca, se fechar tal item, mas a pessoa falar, o que eu posso fazer para atingir isso? E não estiver muito distante, aí você desmotiva, você não incentiva, pelo contrário. Né? Então, assim, a partir do momento que você faz uma combinação, dependendo da estratégia, faz essa combinação de juntar os dois ou atuar só em um ou no coletivo, eu acho que esse é o segredo da boa remuneração variável. Acho que o segredo está nos indicadores mesmo. E a gente vê, por uma série de questões, que isso ainda não ocorre de uma forma muito bem feita. Por exemplo, nos últimos anos a gente teve períodos de crise e acompanhando o mercado de perto, a gente viu que muitas empresas continuaram pagando bônus, remuneração variável nos mesmos patamares de quando tudo estava indo bem. Ou seja, os indicadores não estão bem amarrados com a situação, a saúde financeira dos negócios. A gente viu empresas falindo já que no ano anterior tinham pagado bônus recordes. Então, assim, os indicadores são a chave, assim, tem que estar muito bem amarrado, tem que partir da estratégia de desdobrando isso, para que funcione como deveria, uma remuneração variável, um processo de ganha-ganha. Né? Sabe um casamento que dá com isso, né? Se a gente leva pro futebol, Neymar e Cavani, entrada no PSG, lembra? Cara, o objetivo do PSG é ganhar a Champions. E aí botaram aí tá com variável. Colocaram uma meta de variável dizendo assim, vai ganhar um bônus X quem for artilheiro do time. Aí tá o Neymar e o Cavani brigando pela artilharia. E cadê a Champions League? Que não chegou. Por isso que o João colocou um ponto que é essencial. Qual que é o propósito? Onde que a gente quer chegar? Exatamente. E aí se vai ser individual ou se vai ser coletivo, a gente vai ver se isso o que mais contribui pro propósito, né? Tô dizendo isso porque assim, é muito aberto. A gente vê, a Ambev é muito agressiva. Eu digo isso porque todo mundo vê na mídia isso, todo mundo fala, né? Mas eles estabeleceram um propósito, certo? Da empresa, e eu quero chegar.
Se você não partilha disso, pô, não vai trabalhar lá. Mas a partir do momento que você fala, não, eu concordo com isso, eu também quero chegar onde eles querem chegar, acabou. Então você se associa com isso, né? Acho que esse é o casamento, é entender onde a gente quer chegar, para daí então estabelecer os indicadores e fazer com que todo mundo, de uma certa forma, o barco todo chegue em direção... Você vê como tem a ver com tudo, né? Até o perfil dos candidatos que você vai buscar para as suas vagas tem que ter a ver com onde você quer chegar e você... Por isso que o RH precisa ser estratégico. Você precisa saber para onde o negócio está indo, para ir construindo todas as suas políticas, tanto de remuneração, de benefício, de recrutamento. Não adianta ser o melhor candidato se ele não tiver um perfil que se adeque à cultura da empresa. Legal, muito bom. A frase da canequinha, né? Você nasceu pra quê? Procura gente que nasceu pra fazer a mesma coisa do propósito que você estabeleceu, senão não vai dar certo, né? Aí dá matching, né? Aqui, ó. Não que eu conheça, tá? Ai, muito bom. Bom, falamos aqui um pouco sobre remuneração variável. A gente vivencia bastante isso, né? O João também tá muito ligado a isso. E a gente sabe, né, Gi, que você tem várias localidades ali para você administrar, e isso na prática não é fácil, né? Você tentar conciliar tudo isso. E eu queria até que a gente pudesse discutir aqui um pouquinho também com a ajuda do João, a questão das tabelas, né? Porque, na verdade, toda a estratégia que a gente pensou em remuneração, a gente precisa desenhar isso dentro de uma tabela salarial, né? Então, será que preciso ter várias tabelas salariais para eu atender todo o meu público, desde um operacional, um estratégico, para todas as minhas regiões? Enfim, gostaria que vocês comentassem um pouquinho. Eu sei que a Gi começou com uma realidade, depois nessa questão de eu preciso sempre dar uma revisitada e reformulando, a coisa foi mudando, né, Gi? Ah, sim. Isso muda o tempo todo, né? Eu acho que tabelas é importante você ter, principalmente um pouco do que o João estava dizendo no início, a questão dos deflatores. Tem algumas regiões que acaba tendo uma agressividade maior ou menor. E muitas outras não adianta você chegar com uma tabela muito mais agressiva, porque aí você também não vai ser coerente com a questão do orçamento da empresa. Então, isso tudo precisa estar alinhado. Existe a possibilidade de trabalhar com mais de uma tabela, o João pode me complementar aí, mas eu vejo também uma oportunidade de se as diferenças salariais, os deflatores não forem muito altos, trabalhar com uma mesma tabela e, dependendo do cargo, da necessidade, você atuar no terceiro quartil, se for necessário, para outros você trabalha na mediana e administrando isso conforme a realidade da região. Tem diversas formas, né, de administrar. Vai da necessidade de cada empresa, Você né? tem que identificar o perfil dos seus cargos, do seu público, a capacidade do negócio de ser mais preciso ou não, porque a gente tem negócio que tem muita margem e que o custo, às vezes, maior não é com o pessoal. A gente trabalha com indústrias que o custo da matéria-prima, por exemplo, é muito mais caro do que o orçamento de folha. E em outros negócios é o contrário, né? O orçamento para a gente, que é uma consultoria, o nosso orçamento é basicamente voltado para a folha. Então, depende muito disso. O público que eu tenho, o orçamento que eu tenho que equilibrar tudo isso. E a tabela, a precisão dela de ter que ser mais conectada com o mercado para eu preciso economizar cada centavo ou não, de poder agrupar mais as coisas e ter uma administração mais simples, tem a ver com tudo isso, né? Lógico que se as regiões forem muito diferentes e você estiver falando de cargos operacionais, dificilmente você vai conseguir trabalhar com a mesma tabela. Agora, por exemplo, posições gerenciais, eu consigo administrar muitas vezes comercial, que tem vendedores espalhados no Brasil todo, mas que a gente vê que muitas empresas administram numa tabela única e trabalha mais com o variável. Acho que o caso da Gi cai bem nessa linha, né? Principalmente o público de força de vendas, a gente acaba trabalhando muito mais com variável. Mas um ponto que o João falou é em relação aos gerentes. Então, essa questão existe também, dependendo da empresa, a possibilidade de mobilidade dessas pessoas. Então, se você trabalhar com tabelas muito dispariadas, o que vai acontecer? Você acaba perdendo essa possibilidade. Então, daí é a oportunidade de trabalhar com um fixo um pouco mais conservador e ser um pouco mais agressivo no variável, que te permite um pouco mais de flexibilidade em relação a isso.
Legal. Tem que casar tudo isso. Se você tem essa troca de profissionais de uma unidade para outra com frequência, não adianta você querer trabalhar com tabelas diferentes, senão você vai ter que ficar gerando paradigmas, né, o tempo todo ali. Então, assim, acho que o que a gente pode dizer aqui, assim, é que são várias as possibilidades, né? Vai do que cada empresa precisa, da necessidade de cada um. Às vezes a gente vê alguns RHs preocupados em, eu queria tudo numa tabela só, mas não dá pra gente forçar a barra, né? A gente tem que ver o que para cada um se encaixa, e se a gente precisa ter mais de uma tabela, ou por conta da região, ou porque eu tenho que desenhar uma estratégia diferente por conta dos meus níveis dentro da empresa. É respeitar isso e a gente, enfim, ter quantas tabelas forem necessárias, né? Exatamente. É por isso que é difícil a gente dar uma fórmula. É difícil, não é possível. Porque a gente tem que entender muito bem a empresa antes de propor alguma coisa, sabe? Até onde eles querem chegar, qual que é a estratégia. Porque não tem como mesmo a gente propor uma solução única. Legal. Se você estiver procurando aquele livro assim, os 5 passos para construir a tabela de sucesso, não vai encontrar. Não vai ser tanto sucesso assim, né? São inúmeros os passos que a gente não dá nem para mapear. Pode ser que vá para um lado, pode ser que vá para o outro. Com certeza. Isso aí. Bom, a gente falou bastante aqui sobre pesquisa, variável, falamos um pouquinho de tabela. Pensando aqui, a gente falou assim, até em ter mais de uma base de pesquisa, falamos disso, muitas vezes é necessário, a gente consegue trabalhar com mais de uma base sem problema nenhum. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre pesquisa customizada, né? Quando que a gente olha, qual a situação que a gente olha assim, João, e fala assim, não, aqui eu preciso de uma pesquisa customizada, ou não, a gente consegue trabalhar com uma base de dados. Fala um pouquinho disso pra gente. Legal. A pesquisa customizada, ela é muito bacana, né? Porque você pode escolher com quem você quer se comparar, empresas que tenham os mesmos cargos. Então, é uma possibilidade bem legal. Qual que é a desvantagem dela? Ela custa muito mais caro do que uma pesquisa de banco de dados, que tem troca constante de informações. Ela tem menos flexibilidade, né? Porque eu vou fechar aquela lista ali de empresas e eu não vou poder, no decorrer, criar vários cenários, ou se eu for fazer nessa linha, vai ser uma pesquisa muito cara, né? Então, essa é uma desvantagem. A outra desvantagem seria a questão do prazo, que tende a ser um período mais demorado, uma pesquisa mais longa, mas essa possibilidade de atender cargos muito específicos faz dela uma pesquisa muito útil para empresas que têm um segmento muito específico, que tem cargos muito específicos, que não consegue se comparar no mercado geral. Né? Então, eu tenho cargos que só concorrem nesse grupo aqui de empresas, e aí muitas vezes é a única forma. Seria ou um clube para dividir. Temos essa opção também, Tem essa opção, que é legal, porque é quase como uma customizada, mas o custo dividido entre os participantes. Legal. E na customizada é quando não se forma, né, um clube. Um clube. E aí uma das empresas patrocina o trabalho todo. É bacana, mas tem que casar essas vantagens e desvantagens aí, ver quando que vale a pena ou não investir. Tem que ver quantos cargos caem nessa realidade, né? Quanto que é a importância desses cargos para o seu negócio. E até aí já fica um primeiro exemplo, né, de que a gente provavelmente trabalharíamos já com 2 bases de pesquisa, né, porque normalmente para o RH depois desenhar a estratégia salarial, utilizaria uma customizada para algumas posições, não precisa fazer para todas, né, e de repente uma base de pesquisa para os cargos mais administrativos, que são mais core, assim, qualquer que seja o segmento, você vai ter lá o RH, o contábil, e a gente conseguiria trabalhar com uma base, né? Sim, sim. Como a gente falou no começo, né, eu preciso acompanhar diversos cenários, a minha região, o meu segmento, para alguns cargos até o comportamento nacional do mercado, né, então, se eu fosse fazer customizados para atender cada cenário desse, considerando as desvantagens que a gente já falou, provavelmente ficaria inviável. Então, a gente recomenda partir para um banco de dados a princípio. Eu vou entender minha região, vou entender a maioria dos cargos, toda a área de apoio, né, administrativo, as áreas de suporte. E se o meu negócio tiver cargos muito específicos que não são atendidos dentro dessa pesquisa, aí eu parto por uma customizada para complementar isso.
para fechar, cobrir as sombras ali que ficaram da pesquisa. Ô Dani, eu queria até... Ô João, fala um pouquinho da diferença, porque às vezes a pessoa escuta, eu não sei, eu queria que a Gi também comentasse, a palavra banco de dados, e às vezes ele pensa, lá vem com um banco... Mas não é um banco de... Conta um pouquinho, o que é isso, né? Porque pode citar o nosso exemplo, ou exemplos de outras consultorias que têm um banco de dados. Conta um pouquinho, o que é isso? Só para não ficar esse tabu da palavra que... Talvez seja um banco ali que você fala, não quero utilizar banco de dados, não quero uma customizada mesmo. Até porque a questão até de atualização e tudo, porque com esse dinamismo todo do Brasil, né? Uhum. Não, perfeito. A pesquisa de banco de dados é uma pesquisa contínua, né? É uma pesquisa onde a gente tem um grupo de participantes que trocam informações sempre, né? Então, por exemplo, a gente tem a consulta salarial, que é a nossa pesquisa contínua, onde hoje tem mais de 1.500 empresas trocando informações de práticas, salários, benefícios constantemente. Então a gente atualiza isso semestralmente, a base toda. É feito um trabalho de matching muito próximo, onde a gente entra em contato com todas essas empresas, entende cada posição, faz esses cruzamentos, e tudo isso já está parametrizado num banco de dados. Então isso gera médias salariais para diversos cargos, mais de 1.000 cargos hoje, por região, por segmento. Então a gente já deixa uma série de informações parametrizadas, com a possibilidade de gerar diversas análises, relatórios, num prazo muito menor. E isso possibilita, por exemplo, uma empresa entra hoje para esse banco, eu não vou ter que coletar também dos participantes. Os participantes já estão com os dados parametrizados lá. A gente entende essa empresa nova que está entrando, faz reuniões para entender os cargos, parametriza tudo certinho, e eu já consigo gerar os relatórios, porque dentro daquele banco, com aquelas 1.500 empresas, a gente pode compor diversos cenários e tabular isso em um tempo muito curto. Eu acho que a vantagem do banco de dados para a empresa participante não é simplesmente ter essa pesquisa no momento, mas com todas as mudanças pode surgir uma necessidade de um novo cargo que a empresa não trabalhava. Eu acho que esse banco de dados é uma fonte importante para ter essa pesquisa no momento preciso. Sim, muito bom. Maravilha. Mas quer colocar mais alguma coisa? Não, era isso. Eu acho que a gente vai... Porque a gente do lado de vendas, a gente se preocupa com essa palavra, porque, né? É um tabu. Às vezes você fala, não quero um banco de dados, eu quero uma customizada mesmo. Peraí. Talvez você não precise. É quase um 30-10, né? Você fala, você vai investir 30 mil numa customizada e às vezes você pode investir 10 numa base que tem os teus cargos, tem teu segmento, tem tua região. Tem uma resposta rápida. Não, mas é o que eu quero as 8 empresas que a minha área X indicou. Só, peraí, deixa eu entender as 8, porque tem isso, né, João? Deixa eu ver. Não, essas 8 empresas, dessas 8 nós temos aqui 3 nomes na nossa base e o restante dessas 5, elas se assemelham muito com essas aqui também. Então, é quase que... Vamos entender primeiro o cenário todo antes de dizer assim, porque não é especificamente aquele nome e aquele nome que vai dar diferença num painel que tem no mínimo 12, né? É legal o João comentar isso, né? Que às vezes se preocupa naquele nome, mas não vai nessa representatividade. O que acontece muito? É necessário entender como os cargos competem no mercado. Então, eu tenho uma fábrica que fica em Campinas e tem de tal segmento. Eu tenho um grupo de cargos ali que concorre em Campinas, no máximo nas cidades vizinhas, vamos supor, os cargos operacionais. Muito provavelmente você vai conseguir contratar nas cidades em que o seu fretado atende. E muitas vezes a gente recebe o escopo do trabalho prevendo comparações com empresas que são do segmento, mas que estão instaladas no Nordeste, no Sul, em Minas. E não faz sentido essa comparação. Ela faz sentido do ponto de vista de custo. Quanto que o meu custo com folha, de operação e tal. Mas aí seria um outro tipo de pesquisa, né? Do ponto de vista de competitividade, de atração e retenção, que normalmente é o foco das pesquisas salariais, porque eu vejo por cargo e tal, não funciona. Eu vou misturar números que estão muito mais relacionados com a região do que com o segmento. Um valor de um salário operacional, ele tem uma correlação muito forte com a região. Então, empresas que estão distantes, muitas vezes geram números que não significam nada.
E geralmente quando vem esse escopo inicial prevendo nomes de empresas, geralmente é nessa linha, são concorrentes diretos que a empresa tem interesse em pesquisar, mas precisa ser muito bem avaliado o escopo do trabalho para saber onde eu quero chegar com esses números, o que eu quero entender. Porque se eu estou pensando em custo, não é a mesma forma de fazer esse trabalho. Então, muitas vezes, se você tem uma pesquisa de banco de dados que atende bem a sua região, o seu segmento, a gente vai conseguir compor um cenário ideal para olhar os cargos que competem regionalmente, os cargos que competem no segmento, os cargos que competem nacionalmente. E acho que é essa a questão que é primordial assim, para levantar na hora de desenhar o escopo do seu trabalho. O que a gente pode garantir aqui é que a gente sempre toma esse cuidado, né? Quando a gente recebe esses pedidos de dizer exatamente essa questão técnica. Olha, aqui para você a gente consegue te atender. E quando a gente diz que consegue te atender com o banco, é porque a gente tem certeza que realmente você está coberto. E onde a gente não consegue, a gente vai ter que propor uma customizada, enfim, ou um clube de pesquisa, como o João falou. Então, esse cuidado a gente sempre preza muito por isso, né? A gente toma bastante isso na consultoria. Muito boa a nossa discussão. Acho que a gente vai chegando ao fim dela. Queria saber se o João, a Gi, o Emerson tem algum recado, alguma consideração final aí pro pessoal. Mas acho que a gente tá chegando no fim da nossa... Falamos bastante coisa, né? Muita coisa interessante. É importante falar disso. Falar de pesquisa com tabela, né? Porque a construção da tabela tem a relação total com isso que a gente tá falando, né? E às vezes chega com pedidos, né? Você fala, vender a todo custo? Jamais, né? Vamos vender uma pesquisa customizada de 40 mil? Você não precisa. Você não precisa, né? Eu não sei, até eu queria ouvir da Gi um pouquinho o que ela pensa desse tema. Teve uma questão no começo que eu queria ouvi-la, assim, em específico, porque nós temos contatos às vezes com empresas e a gente fala assim, eu já tenho uma pesquisa aqui, mas... Você não quer ter mais uma para uma referência específica? Não gosto de fazer gestão, porque senão vai dar dor de cabeça para mim. Olhar mais de uma pesquisa, né? Dá muito trabalho. Vai dar trabalho para mim, eu não quero. Né? O que você pensa disso? Eu acho que é sempre bom a gente olhar para uma outra pesquisa e sim bases confiáveis e comparáveis. Né? Porque existem muitas pesquisas de mercado que a gente encontra e que às vezes não tem uma solidez. Né? Acho que a questão da amostragem do cargo... A quantidade de ocupantes, né? Talvez o João possa complementar melhor isso. Né? A frequência desse cargo, exatamente. Isso nos dá um pouco mais de segurança. E talvez olhar, uma pesquisa pode ter um ponto mais forte, num nível mais estratégico, e a outra num nível operacional. Então, você precisa olhar para as pesquisas como base de referência, que justamente é o grande objetivo, e olhar para a sua realidade e o quanto isso se aplica. Né? Sobre o tema, eu vejo que tabela salarial, prática salarial, tudo que a gente falou aqui, não tem muito uma fórmula mágica, não tem uma receita de bolo. Né? Acho que cabe bastante estudo, análise, entender a sua realidade, entender a realidade do mercado e de que forma você consegue combinar isso para trazer o melhor resultado. Maravilha, é isso aí. Legal. Bom, pessoal, quero agradecer novamente a participação de todos vocês. A Gi, que foi a nossa convidada aqui especial. Gi, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter contribuído aqui. Eu tenho certeza que muita gente aí se identificou com as nossas discussões, a gente conseguiu ajudar bastante gente, e isso vai continuar, né? A gente daqui vai nascendo outras coisas, a gente vai fomentando outras ideias aqui, com certeza a gente vai ter outras coisas pra gente continuar falando. Antes da gente encerrar, né, falar pro pessoal que teremos outros e que eu gostaria que vocês acompanhassem a gente no YouTube. Tem uma série de conteúdos especiais lá. É só acompanhar a gente que vocês vão ficando por dentro, tá bom? Vamos dar um tchauzinho? Quer falar alguma coisa antes? Quer mandar uma mensagem? O microfone é teu agora, a câmera é tua. Eu acho que... Manda uma mensagem pra quem é de remuneração. Eu acho que é legal, você tem um conhecimento 10, você tem uma vivência boa. Tem muita gente nova chegando nesse mundo de remuneração. Por que seus olhos... Aquela mensagem final, assim, pra inspirar quem é de remuneração e tá tristão. Será que é isso mesmo? Eu acho que o papel de remuneração tem um papel muito importante para a empresa, voltado muito para a questão da estratégia, e a gente pensar que tem pessoas que serão impactadas em relação a isso. Né? Então, eu acho que fazer sentido isso tudo, construindo sentidos, para mim,
é uma frase muito importante, é construir sentido na nossa contribuição, de que forma que a área de remuneração pode contribuir para as pessoas e para as organizações. Trazendo até essa questão do sentimento de justiça, né, Gi? Sim. Que é bem isso que você disse, né? Alguém depende desses números, né, que a gente tá trabalhando. Nossa informação, ela tem um impacto muito grande, né? Não é simplesmente um número que fica ali no papel ou no relatório que vai simplesmente para uma reunião. Exatamente. Eu quero que o João fale mais sobre isso de mensagem no final, porque ele tem o que dizer. Pode mandar sua mensagem, João, fique à vontade. Não, eu gostei muito disso que ela falou, acho que tá alinhado com uma coisa que eu penso, que é saber da responsabilidade que tem o seu trabalho, sabe? Quando você trabalha com remuneração, você tem que lembrar o tempo todo que não é uma planilha de Excel com uma estatística ali por trás, que cada salário que tem ali é uma pessoa. Sim. Que depende daquilo, muitas vezes para colocar a comida dela em casa, então o benefício que você define, tem alguém usando, tem alguém que usa aquele transporte, tem alguém aquela refeição, que come aquela refeição, então a gente não pode esquecer disso, sabe? É uma responsabilidade grande, desde que o trabalho existe, que tem se discutido quanto vale o trabalho de cada pessoa, o tempo, sabe? E isso é uma responsabilidade que a gente tem que lembrar o tempo todo. Não pode virar a gente tem um processo, a técnica para construir a tabela, para definir o deflator, mas eu acho que a gente tem que lembrar sempre que tem uma pessoa, que aquele número naquela linha da sua planilha é uma pessoa. E que ela depende daquilo ali. E ela está dedicando muitas vezes uma boa parte do dia dela trabalhando e em troca, né, daquela remuneração. Perfeito. Legal, a gente começou falando isso, né, Emerson? Começamos falando do que a carreira Miller acredita, desses 25 anos, que a gente não acredita somente nos números e que tem muita coisa atrelada. É o resumo disso tudo aqui. E é muito gostoso quando a gente encontra clientes, parceiros que compartilham desse mesmo pensamento nosso. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais, um abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.